A gente só de subir aqui, a gente já fica tremendo as pernas, a barriga fica fria. Mas graças a Deus, o Senhor é quem tem me sustentado. A minha marcação saiu aqui, gente. Mas Gênesis 19. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Minto, gente, perdão. Vamos primeiro lá em Gênesis 11, a partir do 27. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, teu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, as sobrinhas deles, né? Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher, seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram ali, e Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. O que o Senhor ministra no meu coração com essa palavra, na Bíblia não existe coincidência, né? Então temos aqui Terá, né? Que teve o filho Arã, e esse filho morreu em Ur dos Caldeus. E ele, para sair daquela terra, sair daquela dor, aquele cenário de dor que ele vivia, ele saiu de Ur dos Caldeus sentido a Canaã. Só que no meio do caminho Terá deparou com uma cidade chamada Arã, que era o mesmo nome da cidade do filho dele que tinha falecido. E ali Arã fez morada, né? Juntamente com a sua família. Então, ali naquela terra, ele achou um conforto, porque muitas vezes nós temos nos nossos corações feridas que impedem nosso caminhar, impedem de chegar ao destino. Quando Terá saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha um destino. O destino dele era Canaã. Mas no meio do caminho, ele deparou com a dor dele, que era Arã, a cidade que tinha o mesmo nome do filho dele. Então, Deus ele nos dá o destino, mas não nos revela o processo. O processo ele é árduo, nós temos que estar sempre disposto a buscar o Senhor de todo o coração, estar perante Ele, sempre perguntar ao Senhor, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Porque muitas vezes a dor vai nos paralisar no meio do caminho. Muitas vezes nós queremos chegar, temos destino, fazemos planos no final do ano, e não chegamos porque lembramos de tantas coisas, colocamos tanto peso no meio do caminho para chegar lá. Então o Senhor, Ele que nos fortalece em toda a caminhada, né? O Senhor muitas vezes Ele vai tirar nós de geografias, né? Do ambiente, do espaço, para que a gente não lembre mais daquele lugar. Ou, depois de curados, o Senhor vai nos tornar a esse lugar que a gente foi ferido para ver se realmente nós estamos curados. E eu acho que eu já contei aqui, né? Eu era uma mulher muito promíscua e tinha um vício de pornografia muito grande também. E quando eu fui evangelizar ali na Guaicurus, no centro, junto com o Pedro, né, o tio da Jocum, foi para mim assim, um confronto muito grande, porque eu tinha que entrar naqueles estabelecimentos, aqueles prostíbulos, convidar aquelas mulheres, né, em nome do Senhor Jesus, varoso Senhor, profetizando sobre a vida delas, e convidá-las a sentar à mesa conosco. Então, quando eu entrei naquele lugar, eu, lógico, né, me preparei, orei. Enquanto o tio Pedro, ele ali explicava
explicava pra gente como que seria, e eu perguntava a Deus, o Senhor quer mesmo que eu vá? Né? Porque nós ficamos com medo de voltar nos lugares que fomos feridos. Onde feridas foram abertas, ou muitas vezes um pecado que vencemos. Então nós temos medo, porque nós estamos envolvidos tanto na graça do Senhor, tanto na presença do Senhor, que o maior medo que temos que ter é perder essa presença. Perder essa graça, esse favor de Deus para conosco. Porque uma vez perdido, recuperar é muito difícil. Então tem que querer muito. Então, por fim, Deus ministrou uma paz muito grande no meu coração. Coloquei um louvor no ouvido e fui orando em espírito. E, gente, quando eu subi aquelas escadas, o Senhor me encheu de uma graça tão grande, uma misericórdia tão grande para aquelas mulheres, que, assim, até hoje eu lembro assim, nossa, a vontade era pegar elas no colo e falar, vem, tem solução. A gente ajuda, a gente acolhe. O tio Pedro, ele tem uma casa que ele pega essas mulheres, e tem mulheres com histórias com dívida recuperada, casadas, né? As grávidas, ele também tem a casa para isso, então a Jocum abraça muito isso. Então, irmãos, é sobre isso. O Senhor muitas vezes vai nos levar num lugar de confronto. Não pense nós que estamos aqui, que está tudo bem. E esses dias para trás, eu tive uma experiência, né? E eu louvo a Deus quando o Senhor me dá essas experiências. E sempre quando o Senhor, como se diz, a minha carne agrada de alguém, né? Porque primeiramente é a carne que agrada. Eu vou para o joelho. Eu oro, eu busco, eu jejuo, eu vou no monte, faço campanha, porque eu não quero perder a presença. Porque é muito, 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 muito fácil por um deslize. A gente agradar, a pessoa pode ser tudo, mas se ela não tiver Deus, ela não tem nada. É verdade. Então, eu tive uma experiência muito grande com Deus esses dias, porque eu estava num impasse muito grande, eu falando com Deus, mas e aí, né? E eu lembro que eu estava em casa, eu orei e escrevi uma carta para Deus. Os cartas, gente. Se tem uma coisa que Deus gosta, e eu testifiquei, foi carta. Peguei, escrevi uma carta para Deus, colocando ali todos os meus medos, todos os meus anseios, e eu coloquei muito nítido lá, Senhor, eu estou aqui para levar a Tua palavra, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Irmãos, dou o que doer. O meu lema, a minha vida é para viver a vontade do Senhor. Então, ali era 11h20 mais ou menos. Aí eu fui dormir, aí eu coloquei o telefone para carregar, não vi o telefone, gente. Quando eu acordo de manhã, a resposta que eu queria estava lá. O tanto que eu chorei, falei com Deus, eu falei, Deus, o Senhor é muito lindo. O Senhor é muito lindo, então Ele não nos deixa enganar. Ele não nos deixa enganar. Temos muito lobo na igreja? Temos. Vestido de ovelha? Temos muito. Por isso temos que estar preparados, a tempo e fora de tempo, para enfrentar tudo isso. Então nós temos que ter cuidado com os gatilhos que vão nos levar a retroceder. A retroceder ao passado, ao pecado. Terá ali, ele morreu ali, não cumpriu a promessa de chegar na terra de Canaã. A promessa foi se cumprir na vida de Abrão. Porque ele perdeu a chance de chegar, de viver a plenitude do Senhor. Mas como a dor pegou ele ali, ele ficou ali. Ele estagnou. Então, às vezes, nós vamos parar para descansar. Cuidado com esse parar para descansar. Cuidado com o momento de férias que a gente tira, acha que tiramos férias, vamos tirar férias. Mas não tira férias do Senhor, não. Coloca o Senhor, leva o Senhor para onde for, sabe? Deixa sempre com o coração temente ao Senhor, porque é muito difícil. Eu, assim, hoje, para a glória do Senhor, saindo daqui, estou indo para o batismo na casa de reabilitação, acompanho lá os jovens em reabilitação. Hoje batiza 4. Então, assim, o Senhor ele ainda restaura, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda tira. Da última vez que nós fomos, tinha um rapaz, acabou de sair do candomblé, gente. Ele chorava e ele falou assim, olha, eu não sabia que existia um Deus maior. Tem um rapazinho lá que ele vai batizar hoje, ele tem 21 anos. E ele chama Vitor, né? E ele fala, todas as vezes que ele vai se apresentar, ele fala, eu não conhecia Jesus e vivia na rua. Ele vivia preso no crack.
E muito afundado. Um rapaz lindo, gente. E vou falar com você. O que tem de jovens, idosos lá que perdeu o casamento por causa da bebida, por causa das drogas. Então nós estamos aqui mesmo para ser restaurado pelo Senhor, para ser modificado pelo Senhor, para a gente sarar, ser curado e sarar também. Porque pessoas feridas ferem, pessoas saradas curam. Só que às vezes estamos tão focados na ferida, ai, a igreja isso, a igreja aquilo. Gente, se eu fosse olhar a igreja, eu não estava aqui não. Por muitos anos eu tentei permanecer nos caminhos do Senhor, eu não conseguia, porque eu ia para a igreja, via as panelinhas, via um monte de coisa e falava assim, não. Hoje eu estou no meio que tem muitas pessoas cristãs, que se dizem cristãs ao meu redor. E isso é muito triste, porque as atitudes não são de cristão, e isso envergonha o nome do Senhor. Tem pessoas que vão na igreja dia de domingo, todo domingo. Mas ir na igreja não é suficiente. Você tem que deixar Deus adentrar o seu coração em lugar, porque assim foi minha vida. Eu carreguei uma ferida muito grande, não sei, algumas pessoas aqui já sabem. Eu fui abusada dos 9 aos 13 anos. E foram parentes, foram pessoas de igreja. Gente, eu tinha tudo para não estar nesse altar. O meu irmão também, ele passou por isso dentro de igreja. Líder de jovens. Então, assim, é vergonhoso? É, mas nós temos que fitar os nossos olhos no Senhor. Quantas pessoas não estão infiltradas dentro da igreja, fingindo que é cristão? Para manter um padrão. Então, que nós não vivemos de padrão, porque todas as vezes que nós formos parar e viver de padrão, nós vamos cair. Nós vamos olhar para o outro e vamos cair. Na Bíblia também nos fala de Agar, né? Agar ali no desespero dela ali, Agar deixou a casa de Abraão e fugiu. O anjo foi até ela no deserto para que ela voltasse e consertasse. Se você não fizer a paz com o seu passado, se você não curar as feridas do seu passado, ele vai te levar à ruína. E só assim, depois que ela voltou e ficou, permaneceu, consertou, o Senhor dispensou ela com bênçãos. Amém. Então que possamos continuar firmes no Senhor. A mulher de Ló, ela tinha, Deus tinha determinado, os anjos tinham falado que era para ir embora sem olhar para trás. A mulher de Ló, como ela parou no meio do caminho e olhou para trás, e por que ela parou e olhou para trás? Porque Sodoma era uma cidade atraente. Sodoma era uma cidade bonita. Ela era bonita. Ela enchia os olhos, mas entristecia o coração de Deus. E Sodoma hoje está ao nosso lado. Por todo lado que nós vemos, nós não queremos ir na igreja porque muitas vezes, estou cansado. Sabe? Gente, se não permanecer, se não buscar, se não orar, se não jejuar, nós não conseguimos. Nós não chegaremos ao fim. Quantos jovens levando vida promíscua? Quantos pais aceitando jovem levar a vida promíscua dentro de casa? Está levando maldição para dentro das casas. Aí depois você quer saber por que as finanças estão ruins? Por que a vida está ruim? Por que as portas se fecham? Vão fechar. Se você está aceitando seu filho a uma vida promíscua, porque você tem que ter domínio do seu filho, eu falo para você, não foi fácil não. A minha filha, gente, eu sofri muito com ela, dos 12 aos 14. Foi sofrimento sem dó, mas permanência, eu buscando ao Senhor, eu levando a palavra dentro de casa e o meu comportamento mudando. Porque até então eu só dava ela um mau exemplo. Então ela estava seguindo o mau exemplo que eu era. E quando você acorda, se você não acordar, meu filho, deixa ser tarde demais, nossos filhos já foram. Já estão afundados no mundo. Então tem muitos jovens, pessoas dentro da igreja, estão na igreja, mas estão levando vida dupla. Então que nós possamos ter essa consciência de firmar os pés no Senhor cada dia mais, para que nós não venhamos cair, porque Sodoma foi atraente aos olhos de todos. E o pecado ele é atraente, ele é lindo, ele é maravilhoso, é gostoso, mas ele leva a caminho de perdição, de sofrimento, de tortura. Eu não sei como você se sente à beira do pecado, mas eu falo com você, a todo tempo o Espírito Santo ele me alerta.
a todo tempo, seja um pequeno risco. E louva a Deus pelas mulheres que estão de joelho, porque se eu estou de pé, é porque alguém está orando pela minha vida. Aqui na igreja eu tenho muitas, minha mãezinha lá, tem a Vivi, tem várias, eu vou citar nome, a Jeana, e tem muitas. Mas é porque, tipo assim, né, a gente dá mérito, mas não é mérito, gente, é muito. Por quê? Porque eu procuro estar perto de pessoas que me achegam a Deus. Muitas vezes vocês não me veem aqui na igreja, mas eu não paro. Ontem eu fiz evangelismo em Pedro Leopoldo. Foi muito lindo, porque enquanto eu estava lá, o pessoal estava parando o sinal, aí teve uma certa hora que o Senhor falou comigo, dá a volta na praça, intercessão. E eu fui interceder em volta da praça. E quando eu cheguei, em um determinado momento, eu falei, vou subir essa escada. Subi a escada e deparei com uma menina de 15 anos, com um olhar triste, né, vagando, olhos cheios d'água. E eu sentei ali, fiquei uns 40 minutos conversando com ela. E fui falando, e perguntei, ela falou assim, perguntei ela se era cristã, ela falou que ia para a igreja obrigada. Os pais obrigavam ela a ir, mas ela não praticava. Só que aí eu conversar e falar do meu testemunho, e falar com ela de tudo que eu passei pela rebeldia, né? E a gente entende, porque os adolescentes, eles são assim. Eles acham que os pais é chato e etc. Falei com ela, conversei com você. No final das contas, a dor que ela estava, era a dor que eu fui curada. E ela foi falando comigo, olha, tudo que você falou aí é o que eu passo. O meu pai abandonou a família para ficar com outra mulher. Via a gente passar necessidade, não ajudava. E eu fui falando com ela, e eu creio ao Senhor, dei ela o livro do pastor Jorge Linhares, nós estávamos com ele, né, a Água Galinha. E na hora que eu fui embora, ela ainda estava na praça sentada lendo o livro. Então, quando nós colocamos à disposição para que o Senhor nos use, sabe, que a palavra dele nos use, porque, gente, tem almas padecendo demais no nosso redor. E eu vou falar com você, mais triste ainda são as almas que padecem dentro da igreja, que ouvem a palavra e não dão ouvido ao Senhor. E aqui é uma igreja pequena, a gente ainda tem essa comunhão, mas as igrejas grandes estão muito mais lotadas disso. Eu vivo muito próximo de pessoas que frequentam as igrejas grandes, mulheres que têm maior potencial no Senhor, mas não abrem o coração porque não abandonam a promiscuidade. Não tem medo, né, do novo. Gente, o novo é tão gostoso. Hoje eu falo com vocês, eu não vivo sem o Senhor. Aleluia. E eu falo com o Senhor, se o Senhor tem casamento para mim, você vai dar. Se não tem, eu vou ficar solteira até o Senhor voltar. Porque eu não quero alguém do meu lado que vai me pedir de caminhar. Eu não quero alguém do meu lado que, vamos fazer o evangelismo? Não, estou cansada de crente. Porque para os nossos olhos, igual eu falei, Sodoma e Gomorra, ela vai encher os nossos olhos, entristecer o coração de Deus. E tudo que entristece o coração de Deus não deve agregar nossas vidas. Eu louvo muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha casa. Esses dias eu fiquei de folga forçada, porque eu não tiro folga. Eu quero trabalhar, quando eu não estou trabalhando, eu estou nos projetos, eu estou em obra social. E eu tirei, a minha patroa me dispensou, estava em viagem. E eu fiquei em casa, coloquei minhas coisas para cima. E de repente eu estava chorando. Falando, meu Deus, obrigada. Obrigada, porque é tão gostoso você ter uma casa para limpar, gente. Glória a Deus. É tão gostoso você ter vasilha para lavar, porque você tem alimento para comer. Nós deparamos com tanta gente passando fome, tanta gente assim, gritando. E essa semana eu fui no orfanato fazer uma visita técnica. Eu e o pastor Mauro da sede. Chegamos lá, assim, as meninas agarradas comigo e não queria deixar eu ir embora. E uma pegava no meu braço, queria puxar meu relógio, a outra pegava o anel, queria o anel. E assim, mas queria chamar atenção para elas. E uma cena muito triste que eu vi é que uma menininha, ela ficava assim com a outra. Sua mãe não gosta de você. Sua mãe não gosta de você. Ela cortou o seu cabelo.
E eu abaixei no nível daquela menininha, linda, olhos clarinhos, sabe? Só que o cabelo dela realmente estava cheio de caminho de errado. E falei com ela, falei, olha, deixa eu falar com você. Antes da sua mãe te querer, Deus já te quis. Ele forjou cada osso seu. E Ele te ama tanto, tanto, tanto. E aquela menininha olhando para mim fixo, e eu sei que o Senhor curou ela naquele momento. E as menininhas lá olhando, porque eu parei todas que estavam me puxando para dar atenção para aquela que precisa. Muitas vezes nós vamos ter que fazer isso. Sempre vai ter alguém que vai precisar de mais. E ali no orfanato, é um orfanato que agora eu sou responsável também, né, por visita, por acolhimento de coisas. E eu louvo a Deus porque Ele tem assoprado meu nome, Ele tem me levado a lugares que é necessário. E quanto mais você fica perto dessas pessoas, nós entendemos, né, o propósito dele para nós. Nós estamos aqui não para agradar nós mesmos. Família, sabe, trabalho, é consequência da vida com Ele. Porque se você tem vida com Ele, Ele vai te dar uma família abençoada. Ele vai te dar filhos abençoados, porque pais abençoados não tem como gerar filhos em maldição. Então é essa palavra que eu deixo para vocês essa manhã. Não coloque os seus olhos na dor, queira ser curado, queira ser modificado pelo Senhor, queira ser cheio do Espírito de Deus. E não perca a presença, gente. Nada vale a presença. E muitas vezes nós estamos dando esse lugar nas pequenas coisas nas nossas vidas. Então, que procuramos celebrar essa vida com o Senhor, sem jejum, sem oração, sem tempo com Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aí, quando chegar aqui, vai louvar, vai ser só simplesmente uma música entoada. Às vezes vai subir no altar, são só palavras que você aprendeu a falar. Não será uma pregação vinda dos céus. Muitas vezes vai modificar, vai trazer uma sensibilidade, porque tem uma música de fundo. Eu já falei com Deus, não quero pregar com música de fundo. Porque a música sensibiliza as pessoas. O louvor, ele sensibiliza as pessoas. Mas confunde. A palavra realmente, gente, ela tem que ser nua e crua. Do jeito que ela é. E doa quem doer. Ela tem que ser dita. Porque quando Jesus apontar nas nuvens para nos recolher, Ele vai querer saber do que nós fizemos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, essa pergunta eu deixo para vocês essa manhã. O que nós temos feito com os que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Os bens que nós temos têm servido só a nós mesmos? Só o nosso orgulho? Só o que a gente quer? Gente, eu ando bonita, mas tudo é o Senhor que me dá. Tudo. Sapatinho ganhei semana passada. Já me deu. Mas o Senhor me dá. E eu agradeço a Deus, porque se eu tivesse, eu não tenho condições de dar aí, ó, uma bolsa da Louis Vuitton. Não, Vitória Secret, perdão. Não fui eu que comprei, Deus me deu. Então, assim, quando nós estamos dispostos a estar na casa dele, é isso que ele tem para nós, o melhor. O melhor. Eu terminei, uma coisa linda que o Senhor fez comigo esses dias, eu terminei um propósito que eu estava de 40 dias. No sábado. No domingo de manhã, no Manhã com Deus, a linda irmã minha ali me chamou e falou, Deus mandou te entregar essa aliança. E ela está aqui, coloquei, e na hora, foi incrível porque a aliança não entrava, gente. Não entrava, eu falei, Deus, você mandou entregar, como é que eu vou ficar com essa aliança? Eu não ia. Meu dedo murchou. Eita glória! Vocês acreditam? Gente, meu dedo murchou, a aliança não, aqui ó, ela entra e sai, sem muito esforço, ó. E tá aqui o propósito dele. Eu estou sendo escovada como aço. Então, amém. Glória a Deus por isso. E eu fiquei pensando, falei, Deus, 40 dias. Aí eu fui para a Bíblia. Todas as vezes que o Senhor... A Bíblia também é pressão, gente. Todas as vezes na Bíblia que o Senhor tinha que... Alguém fez um propósito com o Senhor fechava com uma aliança. Um renovo de aliança. Amém. Então, é isso que eu quero para a minha vida. Viver a plena vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor seja boa, perfeita e agradável na vida de cada um. E não deixe a dor paralisar. Está com dor?
Põe para fora. Todos os problemas que você tem, vem para a igreja, procura uma pessoa de confiança. Põe para fora. Lá em Tiago fala que nós devemos confessar uns aos outros. Eu acho que Tiago tem é gente. Então, assim, é isso que eu deixo para vocês. E todo aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Porque senão será cobrado. Que essa palavra esteja no coração de vocês, dando frutos. Tá bom, gente? A paz que o Senhor continue abençoando a vida de cada um.